Boa noite a todos, boa noite a todas, irmãos e irmãs aí, chegando para nossa live de toda segunda-feira aí, 6:30 da tarde, né? Onde a gente então trabalha um capítulo da Bíblia, bem trabalhado, bem estudado e, claro, inspirado para levar-nos à prática das Escrituras na nossa vida, né, queridos? Então o pessoal vem chegando aí, Rafael, Rodrigo, Nívia, Rodriga, Rosane, Ellen também chegando, aos poucos o pessoal vem entrando, é bem legal que nossas lives, então, devido à facilidade da internet, ela alcança Panambi, Ijuí, Santa Bárbara, qualquer lugar do mundo que você estiver ouvindo aí, nos assistindo, você pode acompanhar, né, queridos? Fico feliz, pessoas de Florianópolis, pessoas de Jaraguá do Sul, Tubarão, Curitiba, Brasília, Minas Gerais, Tocantins, muitas pessoas sempre nos acompanham, em especial nas celebrações também. Ontem mesmo vi uma pessoa de Florianópolis comentando nossas lives. Então, nossas redes sociais, nós temos nosso YouTube, que você pode se inscrever, Aviva Planet, YouTube do Aviva Planet. Ali nós colocamos todas as pregações para você acompanhar, né? Nós temos vários perfis nas redes sociais, você pode acompanhar lá a Viva Panambi no Instagram, temos também a Viva Panambi no Twitter, para você nos acompanhar também, e você pode estar sempre por dentro de tudo que nós estamos falando, pregando, conversando, nos atualizando para a glória de Deus. Vale lembrar sempre então que todo domingo, 10 da manhã e 8 horas da noite, nós temos nossas celebrações ao Senhor Jesus aqui na nossa sede, aqui no centro, Rua 7 de Setembro, onde nós nos reunimos como igreja para celebrar o Senhor. Toda segunda-feira, 6:30 às 7 horas no máximo, temos nosso estudo bíblico, onde estamos trabalhando Atos, daqui a pouco vamos trabalhar Atos 18. Terças-feiras temos os nossos atendimentos pastorais, para você que busca uma palavra de Deus, busca uma direção, uma orientação, um conselho. Pode marcar conosco no Messenger aqui dessa própria página, que vamos atender você e tua família. Nós também temos nos sábados eventos aqui para adolescentes, para jovens. Todo sábado está tendo algum movimento aqui na igreja. Primeiro sábado é Plug, reunião dos adolescentes. Segundo sábado, Vibe, encontro dos jovens. Terceiro sábado, Plug na Vibe, encontro de jovens e adolescentes. E finalmente no último sábado temos o Vibe Casais, que é o encontro dos jovens casais. Ok, queridos? Glória a Deus. Vamos para a nossa pesquisa, para o nosso estudo agora de Atos 18, para a glória de Deus. Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença e diante da Tua abençoada e maravilhosa, eterna palavra do Senhor. Abra nossos olhos espirituais, abra nossa mente, abra nosso coração, para nós entender a Tua palavra, para nós conseguir, Deus, fazer dessa palavra algo vivo no nosso coração e principalmente algo prático em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, galera, Dinorá está aqui também, o Carlos está chegando, o pessoal vem entrando aqui com força. Você que está entrando, você que está chegando, vai compartilhando nas tuas redes sociais aí, que quanto mais você espalhar, mais pessoas vão ser abençoadas com a palavra de Deus. Muito bom. Atos 18, então, como nós estamos falando em Atos 17, em Atos 17, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas, e ali ele pregou o evangelho para pessoas que eram pluralistas, que adoravam várias imagens, vários deuses, e para eles a religião, a pregação de Paulo era só mais uma pregação. E ele prega ali, vários se convertem, outros não se convertem, e ele sai de Atenas e vai para uma cidade que vai dar muito o que falar no Novo Testamento, que é a cidade de Corinto, queridos. Ele vai então para a cidade de Corinto pregar o evangelho. Você conhece Corinto da primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E aqui é interessante, quando o apóstolo Paulo então chega em Corinto, quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, ele define então e ele decide que é mais uma cidade maravilhosa, porque era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma das cidades mais prósperas ali da província, daquela região,
mais prósperas daquela localidade. Era uma cidade muito rica, era uma cidade com muitas pessoas que realmente, alguns eram até milionários naquela época. E o apóstolo Paulo entendeu que ele deveria então plantar uma igreja nessa cidade, plantar uma igreja em Corinto. E você sabe que o princípio para você plantar uma igreja, qual que é o princípio para você plantar uma igreja em qualquer cidade do planeta? Você tem que ter uma porta aberta. Se uma casa abrir a sua porta para fazer ali um pequeno grupo, para fazer ali uma apresentação do evangelho da tua igreja, eis que então você tem a porta da cidade aberta. E Paulo, ele vem a conhecer então em Corinto um casal que também vai ser citado na Bíblia pelo próprio apóstolo Paulo, um casal fenomenal, um casal fantástico chamado Priscila e Áquila. Esse casal, eles faziam tendas. A profissão deles era fazer barracas, fazer tendas. E o interessante é que o apóstolo Paulo também tinha como profissão fazer tendas, fazer barracas. Então, quando ele conhece ali Priscila e Áquila, ele já faz ali uma unidade entre eles. Eles já eram cristãos, já estavam ali na cidade antes de Paulo, e Paulo então faz uma conexão, faz ali um relacionamento com eles e segue pregando o evangelho para estabelecer, para plantar de fato uma igreja em Corinto, uma igreja poderosa, uma igreja que fosse dar muitos frutos para o reino do Senhor. Então você vai perceber que aqui em Corinto, o apóstolo Paulo, então, não estava mais ganhando ofertas, recebendo sustento para viver só da obra. Não, o apóstolo Paulo, quando chega em Corinto, ele decidiu, então, trabalhar, usar da sua profissão para levantar o seu sustento e aí, quando sobrasse o tempo maior, ele pudesse pregar a palavra de Deus. Isso mostra, queridos, que existem dois tipos de pastores nos nossos dias. Que são os pastores integrais, são aqueles que vivem 100% da obra, e eu sempre digo que esses são os pastores mais espetaculares, são os que mais estão disponíveis. Deveria todos os pastores ser integral, todas as igrejas que querem ter um pastor para cuidar delas, deveriam sustentar mesmo um pastor para viver 100% da obra, e por isso estar disponível então para levar a igreja ao crescimento, para levar a igreja às estratégias, para ter discipulado forte, pregação forte, música forte, tudo forte, quando o pastor é integral. Agora, existem os pastores bivocacionados, que são os pastores que por diversas razões circunstanciais decidem ter e manter a sua profissão, trabalhando numa empresa, trabalhando como profissional, quem sabe de pedreiro, quem sabe de metalúrgico, engenheiro, e também ser pastor. Então, o apóstolo Paulo nunca queria viver de modo dividido, ele queria sempre ser integral. Mas por alguma razão, e você vai ver nas epístolas de 1ª e 2ª Coríntios, o apóstolo Paulo percebeu que eles eram um povo orgulhoso, eles começavam a desconfiar que Paulo queria dinheiro da igreja, então ele decidiu ficar só bivocacionado e não ganhar nenhum dinheiro da igreja de Corinto. Essa foi a estratégia que ele teve naquela cidade, e ele ficou ali um tempo então trabalhando, um tempo tendo outro trabalho além da obra do Senhor para sustento pessoal. Então existem esses dois tipos de pastor, ok? O que se espera é que o pastor seja integral mesmo, queridos. Vocês que estão me assistindo aqui, é importante você entender que, de fato, quando um homem vai para a obra de Deus, quando um casal se atira para a obra, o sonho dele é viver da obra e pensar só na obra. Mas nós não podemos agora julgar quem não pode. Várias circunstâncias, muitas vezes, levam um pastor, um líder de uma igreja, decidir ficar bivocacionado. Várias circunstâncias leva, né? Porém, o apóstolo Paulo, vocês vão perceber, queridos, que logo quando Silas e Timóteo chegam da onde eles estavam para visitar Paulo, para ficar junto com o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo chegam, eles chegam com ofertas às igrejas, eles chegam com sustento, eles chegam e já liberam o apóstolo Paulo para ser integral na obra de novo. Então vai falar aqui na Bíblia que quando Silas e Timóteo chegam até Paulo, Paulo novamente vira integral na obra do Senhor. Então ele começa a pregar em sinagogas, ele começa a pregar em tudo quanto é lugar, na cidade de Corinto ali, no qual ele vai ficar 1 ano e meio nessa cidade, vai ficar 1 ano e meio, você veja só, para pregar o evangelho, discipular pessoas, ganhar pessoas. Vai acontecer um momento, queridos, na outra perícope, que Paulo ele vai pregar o evangelho aos judeus que moram na cidade de Corinto,
Mas muitos judeus que estão ali não recebem a palavra de Paulo, rejeitam Paulo, perseguem Paulo, e a Bíblia fala que Paulo vai pegar suas sandálias e vai bater o pó das suas sandálias sobre aquelas pessoas, dizendo o seguinte: bom, já que vocês não querem me ouvir, já que vocês não querem escutar o evangelho, a partir de agora o sangue da vida de vocês não será cobrado de mim. A partir de agora, a culpa, e ele bate as sandálias, a culpa do inferno na vida de vocês, a culpa da condenação que vai chegar sobre vocês, não será minha por não ter pregado, será de vocês. Mostrando o seguinte, queridos, que nós não temos a obrigação como cristãos, e nós não temos poder para obrigar pessoas a se converterem. Nós não temos autorização, não temos poder, não temos liberação para obrigar as pessoas a entregarem a vida para Jesus. Jesus em nenhum momento disse: ide por todo mundo e obrigai as pessoas a entrar no meu reino. Nunca ele disse isso, porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, não obriga ninguém a ser salvo, não obriga ninguém a ser transformado. É preciso que a pessoa queira ser transformada. Jesus certa vez estava passando por um cego, ele pediu para o cego: cego, o que queres que eu te faça? Muitos até riem: o cego quer ver. Só que Jesus não faz nada na vida de uma pessoa que não queira que seja feito. Então o cego fala para Jesus: eu quero ver. Ótimo, agora você vai ver então, porque você quer ver. Eu não posso obrigar você a ver. Então o evangelho é assim, o evangelho do início ao fim, ele deve ser pregado. Nós como cristãos não podemos deixar de pregar o evangelho, pregar para os nossos familiares, pregar para os nossos amigos, pregar para os nossos colegas, pregar para aqueles que estão conosco em algum lugar, são desconhecidos. Temos que pregar. Por quê? O Senhor não vai cobrar de você e de mim porque tal pessoa não se converteu, isso não. Mas Ele vai pregar de você e de mim porque tal pessoa vivendo ao teu redor, dentro do teu ciclo de relacionamentos, não ouviu o evangelho da tua boca. Então o apóstolo Paulo, ele prega para esses judeus, eles não recebem a pregação, e Paulo bate as sandálias dizendo: bom, minha parte eu fiz, eu tenho certeza que no dia do juízo o Senhor não irá cobrar de mim a vida de vocês, né? Então você vai perceber que Paulo se revolta tanto em não ser aceito pelos judeus da cidade de Corinto, que ele decide então pregar só para aqueles que não eram judeus dentro da cidade de Corinto. E aqui começa a confusão, porque na cidade de Corinto também possui ali vários tipos de deuses. O povo de Corinto, em sua maioria, gostava de adorar Afrodite, Baal, Mamon. Era uma cidade que adorava todo tipo de deus imoral, de deus da prostituição, de deus do dinheiro, de deus do egoísmo, deus do orgulho, deus da fama, deus do poder. E o apóstolo Paulo começa a pregar para esses não-judeus, e ele encontra uma casa de um homem chamado Tício Justo. E ele encontra hospedagem nessa casa. Esse Tício já era cristão, já fazia parte da fé cristã, e ele começa a ganhar pessoas não judaicas dentro de Corinto. É tão interessante, queridos, que ele prega em todas as sinagogas. Quando o apóstolo Paulo pregou nas sinagogas judaicas, teve algumas conversões. Por exemplo, Crispo, que era um dos chefes da sinagoga judaica, ou seja, um dos líderes ali, entregou sua vida para Jesus. Ele e toda a sua família entregou a vida para Jesus. Paulo então ganha o chefe da sinagoga, e mais tarde ele começa a ganhar inúmeras centenas de pessoas na cidade de Corinto, aonde começa a se perceber então, queridos, que vira ali uma congregação. O apóstolo Paulo causou um avivamento na cidade de Corinto, queridos. O apóstolo Paulo causou um avivamento naquela cidade, aonde já tinha mais de 100 pessoas, centenas de pessoas, se rendendo a Cristo, se rendendo ao evangelho, aonde então é estabelecida a famosa igreja de Corinto, dos coríntios, né? Aí você vai perceber o seguinte, queridos, que a perseguição começa a acontecer. O apóstolo Paulo fica famoso por causa da sua pregação. O apóstolo Paulo fica famoso porque agora começou um monte de coríntios se converterem ao Senhor. O apóstolo Paulo começa a ser conhecido como aquele que trouxe para a cidade de Corinto uma fé que muitas vezes dava de frente com os imperadores, de frente com o dinheiro, de frente com o sexo livre. E aí começa então a perseguição natural
sobre o apóstolo Paulo. E a perseguição é tão forte para o apóstolo Paulo, queridos, que ele começa até a sentir medo de ficar na cidade de Corinto. Ele repensa várias vezes se ele permanece em Corinto, porque as ameaças de morte estavam fortes, as ameaças de morte estavam poderosas. E aí Deus vai aparecer para Paulo numa visão e vai dizer para Paulo assim: Paulo, não tenha medo, não te cales. Eu quero que você fale o evangelho e não te cales, porque eu estou com você e ainda há muitas pessoas para mim ganhar através de você na cidade de Corinto. Olha que interessante isso, queridos. Então o apóstolo Paulo recebeu ali um revestimento, um renovo de coragem para seguir em frente. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela confronta adúlteros, ela confronta corruptos, ela confronta mentirosos, ela confronta manipuladores, ela confronta invejosos, ela confronta idólatras. Rapaz, a palavra de Deus, ela confronta todos os pecados que o ser humano comete e gosta de cometer. Confronta o aborto, confronta o homossexualismo, confronta o feminismo, confronta tudo isso aí. Então, de tempos em tempos, é natural que aconteça perseguições, reações desses grupos contrários à palavra, para tentar nos prejudicar, para tentar nos calar. E o apóstolo Paulo, no momento de tensão, ele recebe de Deus esse fortalecimento. Isso mostra, queridos, que nós, todos nós que pregamos o evangelho, que vivemos para Cristo, temos o Senhor ao nosso lado. A palavra não é nossa, a palavra é dele. O evangelho não é nosso, o evangelho é dele. Nós só temos o privilégio de pregar esse evangelho. É tão maravilhoso esse privilégio de pregar o evangelho, que o apóstolo Pedro disse que os próprios anjos queriam ter esse privilégio e não têm. Os anjos queriam poder pregar esse evangelho e não podem. O Senhor Deus decidiu dar a nós, humanos, limitados, falhos, e nós temos esse privilégio de pregar o evangelho. E esse evangelho é tão maravilhoso que ele, em Hebreus ele é comparado como se fosse uma espada. Espada corta, espada machuca, espada mata. E a proposta do evangelho é essa mesmo, é matar o velho homem para a ressurreição de um novo homem. É um privilégio, porém tem reações. Porém tem consequências, queridos. Pregar o evangelho precisa ter reações. Precisa ter perseguições. Eu sempre me preocupo quando não tenho perseguição. Eu falo, Senhor, cadê as perseguições? Eu quero mais perseguição, porque essa reação, se eu estou pregando o teu evangelho, tem que vir o revés, tem que vir as calúnias, tem que vir as condenações, tem que vir os julgamentos, tem que vir mesmo. Então, se você é crente e quer pregar o evangelho puro e genuíno, se prepare para a perseguição. Só que também se prepare que o Senhor vai te fortalecer, vai te proteger, vai te guardar e vai te usar ainda mais poderosamente. Mais tarde, então, a coisa fica tão feia para o lado de Paulo, que os judeus agarram Paulo, os judeus e todos os líderes de outras religiões que não receberam a palavra de Paulo, e levam ele até o governador de toda aquela região de Acaia, chamado Gaio. E aí esses judeus levam Paulo na frente desse governador e falam para o governador: ei, vamos matar esse cara aí, o senhor tem que autorizar nós matar Paulo. E aí o governador perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Está pregando sobre Jesus. Aí o próprio governador, que nem crente é, pergunta: o que tem a ver ele falar da religião dele com eu matar ele? Eu não estou entendendo que vocês estão viajando. E os caras: não, ele está falando sobre um Jesus, um novo Senhor, ele está falando sobre uma nova fé, isso está incomodando a gente. Aí o governador Gaio diz assim: cara, se virem vocês têm as suas próprias leis judaicas, se virem com as suas leis com esse homem. Eu sou governador de todos vocês, eu não posso condenar à morte alguém que só está falando coisas que vocês não gostam. O apóstolo Paulo não é um assassino, não é abortista, não é gay, está só pregando o evangelho. Interessante, né, queridos? É muito interessante que nessa sociedade nós vivemos hoje, bandidos são soltos. Já percebeu? Está percebendo o que o Alexandre de Moraes está fazendo lá? Como é que é o cabeça de ovo? Alexandre de Moraes. Ele está soltando bandidos, e prendendo jornalistas, queridos. Ele solta bandidos e prende jornalistas. Até o Felipe até achei engraçado. O Felipe vai lembrar, Felipe. Bota no YouTube lá, Alexandre Moraes, cabeça de ovo. Dá uma olhada lá que tu vai achar o máximo. Gente, ele solta bandido e prende jornalista. Tem um jornalista amigo meu, Oswaldo Eustáquio, meu amigo lá de Curitiba, o cara prendeu ele, cara. Prendeu. Porque ele começou a falar
a verdade. Então, essa sociedade nossa invertida, celebra gay e condena o hétero, celebra o abortista e condena o pai que quer sustentar os filhos, celebra a feminista e condena a mulher que quer se comportar como mulher, celebra o adultério e debocha de uma pessoa que quer casar de modo santo. Essa é a sociedade que nós vivemos. Então o governador ali, ele falou, cara, vocês que se danem, eu não vou prender esse cara e não vou matar o apóstolo Paulo. Deus livrou Paulo. Porque tem uma palavra que diz assim, queridos, existe uma coisa pentecostal que fala assim, quem tem promessa não morre. Muitos caras que teve promessa eu vi morrer. O que eu digo é o seguinte, quem está obediente à promessa não vai morrer antes de cumprir a promessa. Então o apóstolo Paulo não era o tempo dele morrer, não era o tempo dele partir, e por isso Deus livrou ele, Deus protegeu ele. E o interessante é que aquela multidão furiosa, ao ver que Gaio não quis prender o apóstolo Paulo, eles surraram, bateram no Sóstenes, que seria o chefe da sinagoga da época. Sóstenes então apanhou no lugar de Paulo, porque Sóstenes, chefe da sinagoga, também não prendeu o apóstolo Paulo. Então é muito interessante, queridos, como que o evangelho é poderoso, como que o evangelho mexe com pessoas, como que a pregação dói, como que Jesus e essa palavra que a gente prega, de 0 a 100%, ela é 99% dolorosa. Amém. Temos benefícios, temos bênçãos, né? Temos altos chamados e ministérios e sonhos e projetos, mas a palavra de Deus, ela confronta todo o nosso ser humano. O nosso ser humano quer pecar, quer aprontar, quer ser independente, quer ser livre e quer viver em pecados carnais. Aí a palavra vem e diz, tudo isso que você está fazendo com o teu ser humano está errado. Eu quero que você seja um ser espiritual, seja santo, puro, justo, amoroso, honesto. Aí as pessoas, nem todas aceitam sair dessa condição, né? Mas é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho não é te melhorar. A proposta do evangelho é te matar mesmo. A proposta do evangelho não é botar um perfume em cima da carne seca. A proposta do evangelho é destronar, acabar com você, exterminar com esse ser humano pecaminoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim em Gálatas 2:20, já estou eu, com toda a minha humanidade corrupta, pecadora, pecaminosa, crucificado com Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado, ele crucificou esse ser humano desastroso, ele matou esse ser humano. Por isso agora não vivo mais eu em meu ser pecaminoso, em meu ser humano. Agora quem vive é Cristo. Cristo vive em mim. É interessante que quando o apóstolo Paulo termina então aquele 1 ano e meio de governo na igreja de Corinto, de pastoreio na igreja de Corinto, antes de sair de Corinto ele cumpre um voto. Isso que é interessante, ele rapa a cabeça. A Bíblia vai falar que ele rapa a cabeça para cumprir um voto feito a Deus. Eu tenho por mim que ele fez esse voto quando ele estava com muito medo de morrer em Corinto. E ele fez o voto, Senhor, se de fato é tu que está falando para mim não ter medo e continuar pregando, se eu sair vivo de Corinto, eu vou rapar minha cabeça como um voto ao Senhor. Aqui está, né, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Apóstolo Paulo fazendo um voto. Aí muitos falam, meu Deus, esse negócio de ato profético, esse negócio de voto não é de Deus. Se foi, é lá para o Antigo Testamento. Não, não, querido, aqui, Bíblia. Atos, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Voto do apóstolo Paulo, rapando a sua cabeça para cumprir uma promessa. Então, o voto é bíblico e você pode usar esse recurso sim. Para finalizar então, queridos, Paulo, ele vai chegar em Éfeso, Paulo ele vai viajar em Jerusalém, ele vai depois viajar para Antioquia, para Galácia, para Frígia. Ele começa então a fazer viagens nas igrejas que ele já tinha plantado,
para começar a animar os irmãos, ver como os irmãos estavam, ver como é que estavam as igrejas, os pequenos grupos. Ele sempre estava preocupado em saber como estavam os irmãos que ele deixou para trás, para seguir plantando igrejas. E a Bíblia vai falar o seguinte, que quando o apóstolo Paulo chegava nessas cidades, ele animava aqueles cristãos de tal forma que eles ficavam 2 anos firmes com o Senhor Jesus até a próxima visita do apóstolo Paulo. E é interessante, queridos, que vai ter uma cidade em Éfeso, que vai surge um cara do nada, que ninguém sabe de onde veio, quem discipulou, quem ganhou para Jesus, não era discípulo de Paulo, não era discípulo de Priscila e Áquila, não era discípulo nem de João, nem de Pedro, nem de Tiago, ele surge do nada no cenário, chamado Apolo. Esse Apolo, queridos, ele chega com tanta força pregando o evangelho, que muitos começam, uau, esse cara é mais top que o apóstolo Paulo. Esse Apolo é quase mais inteligente que o apóstolo Paulo. E ele começa a pregar sobre Jesus, ele começa a pregar em Éfeso, ele já quer pregar em Corinto, ele começa a pregar em tudo quanto é lugar. Vai falar na Bíblia que ele queria ir para Antioquia, ele está sedento, ninguém sabe onde surgiu esse homem. Até que um dia Priscila e Áquila ouvem Apolo pregar o evangelho. Eles ouvem Apolo pregar o evangelho, concordam com toda a pregação dele, porém Apolo ainda estava crendo no batismo do João Batista. Ou seja, ele passou pelos batismos dos discípulos de João Batista. Que aquele batismo, queridos, que João Batista fez em Cristo, e também fez nas outras pessoas, era um batismo preparatório para vir Jesus para a terra. Ok? O batismo, quando Jesus morre e ressuscita, que ele manda os discípulos fazer, já é um outro batismo. É um batismo que faz as pessoas morrerem para a sua antiga vida e ressuscitarem para uma nova vida. Então, Priscila e Áquila chamam Apolo e falam assim, Apolo, você é top, você é um pregador maravilhoso, você é super inteligente, mas tem uma área na tua vida que você ainda não resolveu, cara, que é o batismo nas águas. Não está errado nesse assunto. O batismo de João Batista era para aquela época lá, para preparar o povo para Jesus iniciar o seu ministério. Mas o batismo agora, ele está repartido em 2. É o batismo nas águas, que faz você morrer para os seus pecados, ressuscitar em uma nova vida, e o batismo do Espírito Santo, Apolo. Você precisa receber o Espírito Santo sobre você, para você ficar cheio do Espírito Santo e você de fato pregar com ainda mais ousadia, não só com conhecimento, Apolo, mas com poder e ousadia, poder de cura, poder de milagre, poder de influência, poder de governo, liderança. Você precisa disso. Aí Priscila e Áquila ensinam Apolo, Apolo recebe aquela palavra e ele fica tão cheio do Espírito Santo, queridos, que ele vai para Corinto e ele começa a discipular, liderar, governar. Ficou tão forte o poder de Apolo na cidade de Corinto, que os próprios coríntios se dividiram entre aqueles que eram de Apolo e aqueles que eram de Paulo. Para você ter uma noção, começou uma divisão dentro da igreja. O Apolo era um cara tão forte que deu uma divisão dentro da igreja de Corinto, gente. Alguns diziam, não, eu prefiro Apolo, Apolo é bem mais top, Apolo está presente, Apolo está comigo. O apóstolo Paulo vive viajando, ele fica com nós 1 ano e fica 3 anos fora. Quer saber, cara, é Apolo que é meu líder, é o Apolo meu líder. E os outros, não, mas não pode ter um outro líder agora, o apóstolo Paulo que plantou a igreja aqui, vamos ficar com Paulo. Aí tinha os mais espirituais que diziam assim, não é nem Apolo nem Paulo, eu sou de Cristo, não sou de nenhum deles. Aí começou esse B.O., o apóstolo Paulo fica sabendo dessa confusão, e aí ele escreve uma das suas cartas para os coríntios, e diz, gente, pelo amor de Deus, se Apolo está aí, se eu estive aí, se eu plantei a igreja, e agora Apolo está regando, quem é Apolo e quem sou eu, cara? É Deus quem dá o crescimento. Nós podemos ser só líderes que são instrumentos de Deus, mas nem Apolo, nem eu somos alguma coisa, nós não somos nada. Quem é alguma coisa é o próprio Senhor Jesus. Então parem de ficar brigando de quem vocês pertencem. Todos nós, eu, Paulo, Apolo, vocês pertencem a Cristo, pertencem a Deus. A gente não tem nada de ditadura entre nós aqui, não. Parem com isso aí. Imagine, gente, o poder da influência de uma liderança. O Apolo, e aí que muitos acreditam, inclusive, queridos, muitos acreditam que a epístola de Hebreus foi Apolo que escreveu. Para você ter uma noção na influência desse cara. Ele conseguia, se você ver aqui, se você ler Atos 18, você vai perceber que Apolo,
Último versículo. Com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus era o Messias. Ou seja, olha o poder de influência. Agora, pastor, mas como é que Apolo se converteu? Gente, quando a palavra foi pregada em Jerusalém, desce o Espírito Santo, 120 são cheios do Espírito Santo, começa a pregar das multidões, queridos. Em algum lugar Apolo estava e ouviu a palavra, pegou a palavra e saiu pregando. E se tornou um grande líder, de tal tamanho que o próprio apóstolo Paulo depois cita ele em uma de suas cartas aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Espetacular, né, queridos? Glória a Deus. Vamos ver aqui como é que está o povo. Nívia, Raíssa, Andrei também está aqui, Daiane, Ivan, Jean também está aqui, Lúcia, Gabi, Cleito, Juan Patrick, Léo Souza, Alisson, Felipe, Emerson, Geraldo, Mari. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a cada um que me acompanha. Finalizamos o nosso estudo hoje. Muito maravilhoso, estudo de Atos 18, não é verdade, queridos? Porque realmente, quando Deus decide escolher uma pessoa, nem sempre essa pessoa vai ter um pastor sobre ela, vai ter um profeta sobre ela, vai ter uma cobertura sobre ela. Cara, quando Deus quer escolher alguém, Ele pega, escolhe e fez como com esse apóstolo Apolo, que Apolo se tornou um apóstolo, também plantador de igrejas, né, queridos? Então nós somos todos de Jesus, pertencemos a Jesus, e que Jesus nos use cada vez mais com poder e graça. Amém, queridos? Finalizado hoje, então, Atos 18. Semana que vem iremos seguir com Atos 19. Vamos orar, então, para nós finalizar. Senhor Jesus, te glorificamos por esse tempo precioso diante da Tua palavra. Que o Senhor nos dê essa unção para pregar o Teu Evangelho com coragem, ousadia. Não ter medo de testemunhar o que o Senhor coloca em nosso coração. O Senhor nos escolheu, assim como o Senhor escolheu Paulo e Apolo, o Senhor nos escolhe também para pregar o Teu Evangelho para todos que estão ao nosso redor. Nos use todos os dias nessa missão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Até semana que vem. Valeu.